Devocional Jovem Autêntico. Sexta-feira, 10 de janeiro. Ele não era um Zé Ninguém. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Gênesis capítulo 37, verso 2. O livro de Gênesis, em seus 50 capítulos, apresenta uma narrativa rica e abrangente. Cada capítulo revela aspectos importantes da história da humanidade e da sua relação com Deus. Logo no início, um capítulo é dedicado à formação do universo, das galáxias e da Terra. E como se uma janela se abrisse para contemplarmos a magnitude da criação, em seguida, um capítulo é suficiente para contar a história da origem do ser humano, revelando sua criação à imagem e semelhança divinas. Ao avançar, encontramos 2 capítulos que narram a gênese do pecado e suas consequências no núcleo da primeira família. Mais adiante, são dedicados 4 capítulos para descrever o maior cataclisma global da história, o dilúvio. Uma história marcada pela destruição e pelo renascimento. Na sequência, em apenas um capítulo, somos levados à história da afrontosa rebelião contra Deus na Torre de Babel, e em que a soberba humana confronta a compaixão divina. É então que chegamos a uma sequência de 12 capítulos, o que significa pelo menos 350 versos, que foram dedicados a contar a história de um jovem, cujo coração abrigava os sonhos de Deus. Isso é impressionante. O Gênesis abrange mais de 2 milênios de história. Contudo, destina aproximadamente 1/4 do seu texto a um século em especial, o tempo de vida de José. A história de José começa em Gênesis capítulo 37 e continua até o final do livro, tornando-se a narrativa completa mais longa do Gênesis. É notável perceber que, para Deus contar a história de um jovem fiel, é mais empolgante do que falar sobre a formação de galáxias. José não se tornou um dos patriarcas, nem teve uma tribo batizada com seu nome. Ele não operou milagres, nem teve encontros diretos com Deus. No entanto, sua jornada como um jovem que guardava os sonhos de Deus e que se manteve fiel a todo custo, despertou a atenção divina. Não é à toa que a história de José e sua fidelidade em meio à crise recebe mais atenção do que a história da criação do universo, do ser humano, do dilúvio e da Torre de Babel juntas. Definitivamente, esse jovem não foi um Zé Ninguém.